Em uma vila esquecida no sertão, uma antiga casa de taipa guarda segredos sombrios. Um grupo de amigos decide desafiar as lendas e acaba preso em uma teia de terror, onde o passado e o presente se entrelaçam de forma macabra. Em uma pequena vila esquecida no sertão nordestino, a vida seguia seu ritmo lento. Os dias eram marcados pelo calor escaldante e as noites pelo silêncio da caatinga. João, um jovem de 22 anos, havia crescido ouvindo as histórias sobre a antiga casa de taipa, situada nos arredores da vila. A casa, que ficava em uma fazenda abandonada, estava lá há décadas, isolada e cercada por lendas de desaparecimentos misteriosos. Diziam que a família que morava ali havia desaparecido em uma noite de lua cheia, deixando para trás apenas uma sensação de desolação. João, como muitos jovens da vila, considerava essas histórias exageros de gente supersticiosa. Ele estava prestes a começar seus estudos na capital. Antes de ir embora, decidiu se reunir com seus amigos para uma última aventura. Numa noite quente, eles planejaram acampar perto da casa de taipa, desafiando as histórias antigas. Entre risos e provocações, todos concordaram seria apenas uma noite divertida, longe do tédio que assolava a vila. A casa era evitada pelos mais velhos, que viam nela um símbolo de má sorte. Os mais religiosos juravam que algo maligno habitava o lugar, enquanto outros apenas falavam em vozes baixas sobre coisas que viam à noite. Mas, para João e seus amigos, era uma oportunidade de enfrentar um mito e rir das superstições dos antigos. A noite chegou, e o grupo de amigos, composto por João, Maria, Pedro e Lúcio, seguiu a trilha em direção à casa. Ao longe, a silhueta da construção de taipa destacava-se sob a luz da lua crescente, imponente e solitária no meio da vegetação seca. O ar era pesado, mas eles riam e conversavam para afastar o desconforto. Ao chegar perto da casa, o riso foi diminuindo. Maria, a mais sensível do grupo, começou a sentir algo estranho. "Vocês não estão sentindo?" perguntou ela, em um sussurro, parando abruptamente no meio do caminho. Os outros riram, achando que ela estava tentando assustá-los, mas Maria não parecia estar brincando. "O ar está denso, como se algo estivesse errado", continuou, olhando fixamente para a casa. João tentou acalmar os ânimos, mas no fundo, ele também sentia uma tensão crescente. Algo parecia observá-los de longe, como se a própria casa tivesse olhos invisíveis. Pedro, sempre o mais corajoso, brincou: "Talvez seja o espírito da família que desapareceu, esperando por nós." Ninguém riu dessa vez. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e folhas secas. A lua, que antes iluminava o caminho, foi coberta por uma nuvem escura, como se algo quisesse esconder o que estava por vir. O clima mudou rapidamente, e o silêncio que antes parecia confortável agora parecia uma presença pesada e sufocante. Apesar do desconforto crescente, Pedro insistiu para que entrassem na casa. "Viemos até aqui, não podemos voltar agora", exclamou, já avançando em direção à porta velha de madeira, que parecia prestes a cair aos pedaços. João, embora relutante, concordou. Ele não queria parecer medroso na frente dos amigos, especialmente porque havia sido sua ideia inicial. Maria hesitou, olhando para a casa como se ela mesma pudesse falar. Lúcio, sempre mais quieto, também demonstrava inquietação, mas seguiu o grupo. Ao entrarem, o cheiro de mofo e de madeira apodrecida os envolveu. O interior da casa estava em ruínas, com móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha pendendo dos cantos. Parecia que ninguém havia pisado ali em décadas. Enquanto Pedro explorava os cômodos, encontrou um pequeno baú escondido sob o chão de madeira quebrada. Dentro, havia fotos em preto e branco da família que morava ali. Um casal com 2 filhos pequenos, sorrindo em frente à casa de taipa, em tempos mais prósperos. Ao lado das fotos, havia uma pequena cruz de madeira, com inscrições que Pedro não conseguia decifrar. "É só um baú velho", disse ele, sem dar muita importância, mas algo naquela cruz perturbava João. A sensação de que estavam mexendo em algo que não deveriam começou a crescer.
Sentia que havia sido atraído para aquele lugar não por curiosidade, mas por algo muito mais sinistro. A noite avançava, e o vento lá fora parecia ter ficado mais forte, batendo contra as janelas e portas da casa de Taipa. Pedro, decidido a desmistificar de vez o medo de seus amigos, sugeriu que acendessem uma fogueira dentro da casa, no velho fogão de pedra que ainda resistia no canto da sala. Nada como um fogo para iluminar a escuridão, não é? Brincou, tentando aliviar a tensão no grupo. No entanto, assim que o fogo foi aceso, a atmosfera na casa pareceu mudar drasticamente. As chamas projetavam sombras distorcidas nas paredes, e um frio inexplicável tomou conta do ambiente, apesar do calor do fogo. As sombras pareciam se mexer de forma independente, como se estivessem vivas. Lúcio foi o primeiro a perceber. "Vocês estão vendo isso?" perguntou, apontando para a parede atrás de João, onde uma sombra longa e magra se movia lentamente. "Deve ser o reflexo das chamas", disse Pedro, tentando ignorar o desconforto. Mas Maria, que estava mais pálida do que nunca, murmurou: "Isso não é o fogo." De repente, um barulho alto ecoou pela casa, como se algo pesado tivesse caído no andar de cima. O som quebrou o silêncio e fez o coração de todos disparar. "Quem mais está aqui?" perguntou João, tentando manter a calma, mas no fundo já sabia a resposta. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos, deveriam estar. O medo agora era palpável. Eles haviam despertado algo. As sombras que antes eram apenas ilusões de luz agora pareciam espreitar, movendo-se mais rápido, mais próximas. Algo naquela casa não queria que eles estivessem ali. O barulho do andar de cima continuava, um arrastar constante que parecia mais próximo a cada segundo. Maria estava à beira de um colapso, os olhos arregalados enquanto olhava para as escadas que levavam ao segundo andar da casa. "Nós precisamos sair daqui", ela sussurrou, a voz quase inaudível, como se temesse ser ouvida pela própria casa. Pedro, que sempre foi o mais cético, agora parecia igualmente perturbado. "Talvez seja só o vento ou algum animal", ele murmurou, mas a insegurança em sua voz era evidente. Ninguém acreditava mais nisso. João sentiu o frio aumentar, como se algo estivesse sugando a vida ao redor. "Vamos subir e ver o que está causando esse barulho", disse, tentando recuperar o controle da situação. Mas, no fundo, ele sabia que o medo estava dominando a todos, inclusive a ele mesmo. Cada passo que dava em direção às escadas parecia afundá-lo mais em um abismo de desespero. Quando começaram a subir, o som ficou mais claro. Era um choro fraco, como o de uma criança. Pedro congelou no meio da escada. "Vocês estão ouvindo isso?" Todos confirmaram, em silêncio. Não havia mais espaço para dúvidas. O terror agora tinha uma forma. Alguém, ou algo, estava lá em cima, esperando por eles. As sombras nas paredes pareciam se agitar mais rápido, como se estivessem se alimentando do medo crescente. O choro ficou mais alto, ecoando pela casa, como se viesse de todos os cantos. Algo os estava cercando, algo que não era deste mundo. Ao chegarem ao topo das escadas, o som do choro cessou abruptamente. O corredor à frente estava mergulhado na escuridão, com portas entreabertas que levavam aos antigos quartos da família desaparecida. João, tomando coragem, acendeu a lanterna que havia trazido, projetando feixes de luz trêmulos nas paredes velhas e desbotadas. No final do corredor, um quarto se destacava. A porta estava fechada, ao contrário das outras. "É aqui", disse Lúcio, a voz baixa e tensa. João se aproximou, com os outros logo atrás. Ao abrir a porta, encontraram o que parecia ser o antigo quarto das crianças. Os móveis estavam cobertos de poeira, mas havia algo que parecia fora do lugar. No centro do quarto, uma pequena boneca de pano, intacta, como se tivesse sido colocada ali recentemente. Maria pegou a boneca, observando-a com curiosidade, mas logo percebeu que havia algo estranho. Dentro do pano, uma carta antiga estava costurada. Eles rasgaram a boneca e retiraram a carta, que estava escrita à mão, em uma caligrafia tremida. A carta era de uma mulher,
a mãe das crianças da família desaparecida. Nela, a mulher descrevia como sua família foi amaldiçoada depois de abrigar um homem que apareceu misteriosamente pedindo ajuda. Ele não era humano, dizia a carta. Ele trouxe a morte com ele. Minhas crianças agora estão com ele. Nós somos os próximos, e quem entrar nesta casa compartilhará do nosso destino. Aterrorizados, todos compreenderam o que aquilo significava. A maldição estava viva, e agora eles também estavam presos a ela. A tensão no grupo estava insuportável. Maria não conseguia tirar os olhos da boneca rasgada em suas mãos, como se a carta tivesse marcado sua alma. Pedro caminhava de um lado para o outro, murmurando para si mesmo, tentando encontrar uma saída lógica para o que haviam descoberto. Lúcio, que sempre foi o mais calado, começou a falar sobre sombras que se moviam à sua volta, enquanto o desespero tomava conta de João. As horas passavam lentamente, e o ambiente ao redor da casa parecia cada vez mais opressor. As janelas, antes abertas, agora estavam cobertas por uma escuridão impenetrável. Não havia sinal da lua ou das estrelas do lado de fora. Estamos presos aqui, disse Lúcio, com uma voz quase irreconhecível, os olhos perdidos em algum ponto distante. João, tentando manter o controle, disse que precisavam sair da casa, mas cada vez que tentavam se aproximar da porta de entrada, algo parecia impedi-los. Era como se a própria casa estivesse viva, manipulando seus movimentos, sugando suas forças. O ar parecia ficar mais denso, cada respiração era um esforço. Pedro começou a rir descontroladamente, o que assustou os outros ainda mais. Estamos aqui porque ele quer, disse Pedro, entre risos nervosos. Não vamos sair, somos os próximos. João tentou controlar Pedro, mas o desespero já havia tomado conta dele. A situação se tornava mais insustentável a cada minuto, com a sensação de que a casa os estava consumindo lentamente. Desesperados e sem alternativas, João decidiu que precisavam enfrentar o que quer que estivesse naquela casa. Não vamos sair se não enfrentarmos isso, disse, com uma determinação que parecia mais uma tentativa de não se deixar levar pela loucura. Pedro e Maria estavam apáticos, e Lúcio continuava murmurando sobre as sombras que se aproximavam cada vez mais. João, armado com uma lanterna e a cruz de madeira que encontraram no baú, começou a explorar novamente a casa. O frio era cortante agora, e as sombras, antes apenas figuras nebulosas, pareciam ganhar forma. Elas os observavam, movendo-se pelos cantos da casa, sussurrando coisas que ninguém conseguia entender. João sabia que a hora do confronto final havia chegado. Quando voltaram ao quarto onde haviam encontrado a carta, a boneca não estava mais lá. Em seu lugar, uma figura indistinta, uma sombra humanoide, os esperava. Era alta, com braços longos e finos, e olhos que brilhavam no escuro. Ele está aqui, disse Maria, com a voz tomada pelo terror. A figura avançou lentamente, e com ela, a sensação de morte iminente. João ergueu a cruz, mas a entidade não parou. O ar ficou mais denso, e um vento forte começou a girar ao redor deles, levantando poeira e detritos do chão. Ele não pode ser derrotado, gritou Pedro, que se jogou no chão, em lágrimas. No meio do caos, João tomou uma decisão desesperada. Ele lembrou-se da carta e do que a mãe havia escrito sobre o sacrifício. Só o sacrifício de um inocente pode quebrar a maldição, dizia a carta. Sem pensar duas vezes, ele agarrou Pedro, que estava fora de si, e o empurrou em direção à figura sombria. É você ou todos nós, gritou, tentando se convencer de que não tinha escolha. A sombra avançou sobre Pedro, e no momento em que ele foi tocado pela entidade, o choro recomeçou, mas dessa vez mais alto, ensurdecedor. A casa inteira tremeu, e a figura o envolveu completamente, desaparecendo com ele na escuridão. O vento cessou, o frio começou a se dissipar, e as sombras que os perseguiam desapareceram. Por um breve momento, parecia que a maldição havia sido quebrada. João, Maria e Lúcio ficaram paralisados, tentando entender o que acabará de acontecer. Nós conseguimos? Perguntou Lúcio, sua voz quase um sussurro.
O silêncio que se seguiu parecia confirmar isso. Pedro se fora, mas o terror também. O peso sobre seus ombros havia sido aliviado. A casa estava quieta, como se finalmente tivesse encontrado paz. Com os primeiros raios de sol surgindo no horizonte, João, Maria e Lúcio saíram da casa, sem olhar para trás. O peso da culpa e o horror do sacrifício ainda pairavam sobre eles, mas o alívio de estarem vivos superava tudo. Voltaram para a vila em silêncio, decidindo que nunca falariam sobre o que havia acontecido. A maldição, pensaram, havia sido finalmente quebrada. No entanto, naquela mesma noite, quando João estava deitado em sua cama, algo perturbador aconteceu. Ao fechar os olhos, ele começou a ouvir o choro de uma criança novamente, fraco, mas inconfundível. Abriu os olhos, e lá, no canto de seu quarto, estava a mesma figura sombria que havia levado Pedro. Ela o observava, imóvel, seus olhos brilhando na escuridão. João tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura se aproximou lentamente, e ele finalmente compreendeu. A maldição nunca fora quebrada. Ao tentar sacrificá-lo, ele havia apenas selado seu próprio destino. Agora, era sua vez de desaparecer, assim como todos os outros antes dele. O som do choro ecoou pela vila mais uma vez, mas ninguém estava lá para ouvir.